Vivendo segundo a vontade de Deus. Esse novo formato homilético, olha aí, graças a Deus. Texto básico, Filipenses 2, 12. Vivendo segundo a vontade de Deus. Vamos fazer a leitura do texto. Assim diz a palavra do Senhor. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei, olha aí o verbo, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Como é que se desenvolve? Segundo a vontade de Deus. Fazei tudo sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, o dia de Cristo Jesus, o dia do juízo, o dia final, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vocês também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos gerar profundidade bíblica, vamos crescer segundo a vontade de Deus. Vamos orar a Deus. Pai eterno e amado, único, soberano e verdadeiro Deus, quando nos achegamos ao trono de graça, sabendo que há misericórdia e socorro em ocasião oportuna, também esperamos e sabemos, Pai, que há comunhão contigo, que há doce presença amorosa de comunhão com o Pai, que nos fortalece, que nos renova os corações e a mente, que nos traz a paz de Deus que excede todo o entendimento. E desta forma somos capacitados, somos por Ti habilitados, Pai, para andarmos em terreno sobre-humano, porque o natural diante de um mundo pervertido e corrupto é que, por causa da natureza carnal que temos, é que nos corrompamos também, é que nos desviemos do caminho. Entretanto, a palavra é a lâmpada para os pés e a luz para os caminhos. Guardamos no coração para não pecar contra Ti. Usa-me, Pai, nesta hora para alcançar corações, mentes, almas, espírito, vida, e gerando no coração de cada um dos irmãos e irmãs presenciais online a vontade de Deus, contribuindo com o desenvolvimento da salvação, em o nome de nosso Senhor, soberano e Senhor Jesus Cristo. E o povo amado de Deus diga amém, amém e amém. Louvado seja Deus, amada bispa. Amada família cristã, povo de Deus, ministros de uma nova aliança, propriedade exclusiva de Deus.
aqueles que Deus guarda para que o maligno não lhe toque. Tu és precioso do Pai, em nome de Jesus Cristo. O cristão deve buscar com muito empenho, com muito esmero na vida, viver a vontade de Deus. Esse deve ser o alvo. Haja vista lembrar a igreja que pecado, hamartia do grego, é errar o alvo, errar o objetivo da chamada cristã, é colocar os pés no laço, é desviar-se para a direita ou para a esquerda. Então, viver segundo a vontade de Deus, nessa busca constante, chama-se vigilância. Lembra-te quando Jesus falou: orai e bailai no carnaval. Não foi isso que Jesus falou. Orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então há uma necessidade peremptória de vigilância do cristão, para que possamos trilhar esse caminho que se chama o desenvolvimento da salvação, que em outras palavras é viver segundo a vontade de Deus. É sempre uma crescente. Paulo diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, eu pensava como menino. Agora, entretanto, que eu deixei de ser menino, abandonei as coisas próprias de menino. Ou seja, até mesmo a questão de haver partidos entre vós, Paulo disse, numa ótica espiritual ou carnal, ele disse: é importante, porque assim os espirituais são conhecidos, para que nós possamos ter a devida disciplina na igreja, uma vez que você completou a tua obediência em Cristo. Porque, em outras palavras, não adianta você disciplinar, você corrigir ou exortar um carnal, uma pessoa que não tenha Cristo. Não adianta você exortar alguém que não compreendeu o que é a obediência em Cristo Jesus, que ela não vai dar atenção. Mas uma vez completa a tua submissão, a tua obediência, a tua conversão, então a exortação surte o efeito que Paulo buscava, que é o desenvolvimento da salvação, para que nós preservemos a palavra da vida, tornando-nos irrepreensíveis, sinceros, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida. E desta maneira resplandecermos, o que Paulo diz? Como luzeiros no mundo, amado. Olha, eu tenho convicções de que onde um cristão estiver, lá estará um foco de luz da palavra de Deus, dos valores da graça de Deus, da ética da graça de Deus, da teologia moral. Lá estará um homem de Deus, uma mulher de Deus, para fazer levar Cristo Jesus. Porque, amados, nós não podemos correr a nossa jornada sem meta. Por isso Paulo disse: corro também eu, não sem meta. Eu não corro como que desferindo golpes no ar. Você imagina lá Anderson Silva e Vitor Belfort no octógono do UFC. Aí vai dar soco para lá, e o Vitor está ali, dá soco para cá, e o Anderson está lá, e eu vou chutar para cá. Não, tem que ser. Você assistiu a luta? Se você não assistiu a luta do Anderson Silva com o Vitor Belfort, assiste. Foi certeiro, mas foi assim, ó. Foi um chute de frente que o lutador entregou a luta. Ou seja, eu corro não desferindo golpes no ar. Ou seja, você tem um foco, amado, você tem um objetivo, que é desenvolver a vontade de Deus na tua vida, que é desenvolver aquilo que é bom, agradável, que vem de Deus.
é desenvolver a imagem e a semelhança de Cristo Jesus. Essa é a meta, é o caminho, o desenvolvimento que nós, como igreja de Deus, buscamos. Diga glória a Deus por isso. Então, amado, buscamos porque o caminho de Deus é perfeito. Sim ou não, amados? Os caminhos de Deus são perfeitos. Se eu buscar agora estabelecer como foco da igreja os achismos do Anderson Nogueira, eu estarei desviando a igreja da sua rota original. Se eu estiver agora aqui estabelecer o checklist do Anderson, carnalmente falando, amado, o checklist do Anderson, carnalmente falando, está lá na rua Álvaro de Miranda 710. Você entrou na minha casa, amado, tem lá os achismos do Anderson. Por exemplo, não entre na minha casa sem trazer um prato de lasanha. É um achismo do ano. Se você for viajar para Cartagena, traga uma caneca com chocolate dentro. Aleluia. Agora, aleluia. Mas você percebe, só um pouquinho, 1 quilinho. Mas você percebe que isso não pode ser a diretriz da igreja, compreende? Isso não pode ser a direção de um cristão, de uma igreja, de uma comunidade. Então, amado, nós queremos viver os caminhos de Deus que são perfeitos. Então, você lembra que na Páscoa, o Sinédrio havia contratado testemunhas falsas para acusar Jesus, e o Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, no cenáculo, descortinou diante dos olhos daqueles discípulos que estavam aflitíssimos, uns nervos à flor da pele, por tudo aquilo que estava ocorrendo, e por tudo aquilo que iria ocorrer. Então Jesus descortina diante dos olhos daqueles discípulos que ele estava indo preparar um lugar na casa do Pai. Jesus revelou àqueles homens que inclusive eles já sabiam o caminho. E aí Tomé, o patrono da incredulidade, se levanta e diz: não, olha, Senhor, nós não sabemos para onde você vai, como saber o caminho? Aí vai o discípulo do patrono Filipe diz: Senhor, nós não sabemos quem é o Pai, mostra-nos o Pai. Jesus disse: gente, há tanto tempo eu estou convosco e vocês não me conhecem. Como você diz, mostra-me o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. E você, como é que diz que não sabe o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não é ninguém vai, é ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, amado, não existe outro, não existe um atalho. Glória a Deus. Então, se eu quero trilhar um caminho de perfeição, porque o caminho de Deus é perfeito, só existe um, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele a direção, o caminho. É Ele que na Páscoa anunciou esta verdade, e lá atrás, já no judaísmo, lá nas vegas das portas, já mostrava esta verdade, que Ele é o passar, Ele é o que pecha, Ele é o que faz a morte passar por cima, ou seja, que o espírito da morte não lhe toque, que o espírito da morte já foi vencido. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele adentrou as entranhas da morte, Ele matou a morte, Ele tirou o aguilhão da morte, Ele tirou o ferrão da morte, e agora Ele diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é a lei é a força do pecado. Graças, porém, a Cristo Jesus, caminho, verdade e a vida, que é por meio dele que nós temos a vitória para a glória de Deus. É por meio dele que nós somos fortes e ativos para a glória de Deus. É por meio de Jesus que o cristianismo não é uma mera religião fadada às relíquias do passado, mas o cristianismo é organismo, é vida, é sangue
sangue fluindo pelas artérias, é a palavra que sai da nossa boca, é a atitude diária que nós tomamos na vida e manifestamos ao mundo, diante de uma geração pervertida e corrupta, a luz do Evangelho que liberta, que cura, que ilumina, que sara todas as vidas. Então, amada igreja, isto vem de Deus para as nossas vidas, amado. Que a pessoa pode dizer: bispo amado, mas é incrível o que o bispo está dizendo, porque, e é incrível mesmo, porque cada denominação tem uma palavra. Parece que existem um monte de Bíblias por aí. Como é que eu vou saber o caminho? Como é que eu vou compreender o caminho? Amado, é Deus quem põe o querer e efetua o realizar. Se não fosse Deus abrir o coração de Lídia para compreender as coisas que Paulo pregava, Lídia não teria compreendido. Olha, eu vou mais além no que eu vou lhe dizer. Nem os loucos errarão o caminho. Agora, um dos pais da igreja diz assim, isso é importante dizer: nas coisas periféricas é até bom que haja diversidade. Porque um gosta de subir o monte, o outro acha que isso ficou lá atrás, não há necessidade, porque Jesus disse: nem nesse monte, nem em Jerusalém. Mas se o cara gosta, quer subir o monte, quer ir lá subir, quer ficar lá recluso na dele, acha que é um lugar mais tranquilo, eu não vou botar impedimento. Quer subir, vai, filho. Agora, não venha você me dizer que eu na porta, fechando a porta do meu quarto e orando, Deus não vai me falar. O que Deus vai falar mais é você que está lá no monte, que aí você é legalista. Então, nas coisas periféricas, havendo diversidade, amém. Um gosta de um pastor que grita o culto todo. Aí você ouve a voz do pastor, ele é até rouco. Aí outro pastor gosta daquele pastor que fala manso, tranquilo e suave, quase beirando o sono, dormindo. Aí bota um palito de fora para manter os olhos abertos, é o culto que ele gosta. Outros gostam daquele culto que o pastor prega em latim, que ninguém entende nada, o microfone é horrível. Só para dizer que está ali, o culto em latim. Amém. Se você gosta, louvado seja Deus. Então há diversidade e o povo de Deus está sendo reunido. Agora, nas coisas essenciais tem que haver unidade. Amado, se você devota a tua vida para qualquer outro nome que não seja o nome de Jesus, aí deixou de ser um cristianismo puro e imaculado. Você precisa devotar-se a Ele, pois Ele é o caminho, a verdade, Ele é a vida. Então Ele há de colocar este querer e operar o realizar na tua vida, amado. Então, buscamos com empenho esta vontade de Deus, seguindo os caminhos perfeitos que são os caminhos do Senhor, revelados por Cristo, o caminho, verdade e a vida, andando, assim como Jesus andou, rigorosamente debaixo da agenda do céu. Porque, amado, qual seria o nexo causal de Deus te revelar a vontade dEle? Olha, você tem que andar para a direita e você vai para a esquerda. Qual seria o nexo de você conhecer a vontade de Deus e dizer assim: olha, eu quero que você coma tomate e você come pepino? Não é verdade? Só para aumentar a condenação e a responsabilidade sobre você. Não é assim? Agora, se eu conheço a vontade de Deus e ando na agenda do Pai, meu amado, eu vou lhe dizer uma coisa: tal qual Cristo Jesus, você será nesta terra também. A palavra diz, não precisa abrir apenas uma citação em João 2,24, nas bodas de Caná da Galileia, quando faltou o vinho. Então Maria, mãe de Jesus, foi lá e disse: olha aí, acabou o vinho. Às vezes as mães fazem estas coisas, eu compreendo, né, bispa Deise? Eu compreendo, às vezes as mães fazem essa coisa: filho, vai lá, faz assim, eu entendo. Aí diz que Maria foi lá e falou: olha, acabou o vinho. Jesus falou: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. E no momento certo, Jesus foi lá, agora sim, enche as taças, enche lá os odres. E diz que a água foi transformada em vinho. Louvado seja Deus por isso. E ali Jesus deu início
aos seus milagres, porque era chegada aquele momento, a hora do Senhor. Ou seja, Jesus estava andando nos caminhos trilhados pelo céu. Depois, em João 7,30, quando os guardas foram mandados para prender Jesus, a palavra diz que ninguém lhes pôs as mãos. Veja lá, vamos ler esta passagem. João capítulo 7, versículo 30, diz assim a palavra do Senhor: então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Meu amado, eu vou lhe dizer uma coisa: podem muitos estar gerando questões para tentar puxar o teu tapete, tirar a tua credibilidade, acabar com o teu nome, gerar vergonha na tua vida. Eu vou lhe dizer: ninguém lhe pôs a mão, porque Deus é quem está no controle do tempo e da tua vida, amado. Depois, em João 12, versículo 23, olha lá, vamos aproveitar que estamos aí em João um pouquinho à frente. 12, versículo 23, diz: respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado quem? O Filho do Homem. Agora, se depois você ler o contexto dessa passagem, você vai ver que, tendo ouvido a multidão que Jesus estava a caminho de Jerusalém, saiu ao encontro de Jesus clamando: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Essa foi a entrada triunfal de Cristo. Então, quando a multidão ouviu: está vindo Jesus, está vendo Jesus, e foram lá, pegaram os ramos, fazem o dia de ramos, pegaram os ramos e tal, vamos lá, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Amado, Jesus vinha em nome do Senhor, ele estava dizendo: é chegada a hora de ser glorificado. Era o tempo, Jesus estava andando na agenda, Jesus estava cumprindo os propósitos, Jesus estava trilhando os caminhos das profecias acerca dele mesmo. Como é bom caminhar com a palavra de Deus no coração e na mente e na condução da vida. Não foi Salomão que disse: se não houver profecia, o povo se corrompe. Se não houver uma direção, se não houver uma palavra, que é a palavra profética, o povo se corrompe em meio a tantas vozes, em meio a uma verdadeira torre de Babel. Então, em João 17, versículo 1, diz assim a palavra, João 17, 1: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Olha aí, amado, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Olha aí, amado, a vida eterna é apenas para os que lhe deste. Olha aí o de Jesus andando nos caminhos da soberania. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Eu recebo esta palavra também para a minha vida, amado. Diga aí, vamos ler de novo junto esse versículo. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Amado, você sabe como é que você vai viver segundo a vontade de Deus e glorificar ao Pai, glorificar a Jesus? Andando nas obras que Ele preparou para a tua vida. Pois ele diz, versículo 5: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo aion, não rogo pelo mundo da perdição, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Versículo 20 diz a palavra, vamos ao 20. Pegando
o centro do texto, o pensamento: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua. Amado, estava na agenda de Deus que tu irias crer por intermédio da palavra. Jesus já estava orando por você, amado. Jesus já estava rogando pela tua alma. Jesus já estava colocando você diante do Pai. Aleluia! E aí diz no versículo 24 ou 26: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amado, o amor de Deus, o amor de Jesus está na tua vida transbordando, amado. Esse amor que acolhe, esse amor que transforma vidas, esse amor que traz consolação para um coração cheio de aflições, tais como daqueles discípulos aflitos no cenáculo, diante da iminente traição, diante da iminente morte de Cristo Jesus, diante de todos aqueles eventos que estavam ocorrendo naquele momento, e Jesus lhes falando sobre um lugar na casa do Pai que seria-lhes preparado por toda a eternidade, cujo único caminho era o próprio Senhor Jesus Cristo, e a necessidade de que ele fosse morto, entregue aos seus tosquiadores como ovelha muda, para que então pudesse ressuscitar em glória, matando a morte e dando vida eterna para os que nele crescem. Sim, esse era o amor de Cristo sendo revelado, aquele era o amor de Deus encarnado diante dos homens, aquele era o amor redentor de Deus pelas suas ovelhas sedentas da palavra, sedentas da água, da verdade da palavra. E Jesus estava lhes mostrando o amor redentor, Jesus estava lhes mostrando o amor sacrificial, Jesus estava lhes mostrando como Deus na sua glória, como Deus no seu eterno poder, como Deus na sua soberania decidiu nos amar, decidiu entrar no tempo humano. O Deus infinito colocou-se num corpo de carne, nasceu numa manjedoura, envolto a panos, para morrer pela sua criatura e poder resgatá-lo da morte, do inferno, da maldição. Ele dá bênçãos sem medidas por toda a eternidade. Esse é o amor de Cristo. Isso é que Jesus estava dizendo: Pai, é chegada a hora. Porque tudo aquilo deveria peremptoriamente de passar pela cruz, passar pelo sofrimento vicário de Cristo Jesus. Porque quando Adão no Éden desobedeceu, entrou o pecado, e pelo pecado entrou a morte, entrou a doença, pela atitude humana da desobediência. Por isso Deus não pode parar todos os gatilhos. Por isso Auschwitz aconteceu. Por isso o mundo está como está. Mas se a igreja preservar a palavra da vida como luzeiros no mundo, o evangelho vai alcançar os seus eleitos, aqueles que me deste, disse Jesus em oração, para que então Cristo possa voltar, não mais como cordeiro para que seja morto, mas como juiz eterno, para separar o lobo das ovelhas. Para que então aquela mensagem do cenáculo seja vivida pelos discípulos, outrora aflitos, mas agora, depois da ressurreição, corajosos, prontos para entregar a vida e morrer por Cristo. Amado, Deus tem coisas grandes para a tua vida, hoje e na eternidade. Por isso é que Paulo disse no texto de Filipenses: meus amados, congratulai-vos comigo.
ainda que seja debaixo de luta, de sofrimento, ainda que eu tenha que sofrer todas essas coisas e as cadeias em prol da vossa fé, eu me alegro com vocês, porque eu sei, amado, que a vida não é reduzida ao come e bebe, porque amanhã morreremos. Eu sei que há um amanhã eterno de glória para as ovelhas de Jesus. Então, para buscar e viver esta vontade, amado, humanamente falando, uma vez que Ele se revelou a você, Ele pôs o querer e efetuou o realizar, você já é salvo. Por isso agora Paulo vem e diz: desenvolvei a salvação. Desenvolvei a salvação. Ele já te deu a salvação, agora desenvolva isso na sua vida. Por isso, amado, eu preciso lhe dizer, é tempo de confiar plenamente no Deus que se torna galardoador dos que o buscam. Nós, como povo evangélico, não viemos à igreja meramente em busca de bens materiais. Os bens materiais irão acontecer como consequência, em nome de Jesus Cristo, amado. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas a razão primária, necessária, fundamental e fulcral é a busca pela comunhão com o galardoador. Então você precisa de confiar nele, amado. Diga: eu confio em Deus, amado. Eu confio na obra de Deus. Então, amado, Deus está trabalhando em tua vida, amado. Deus está trabalhando na tua história. Deus está trabalhando na tua família. Deus está trabalhando em teu favor. Por isso, com confiança, nós dizemos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amado, nós fomos trazidos à presença do oleiro como vasos quebrados. Lembra-te, outrora, quando chegaste à casa do Pai, quando chegaste à presença do oleiro, como éramos? Vasos quebrados, vasos trincados, cuja utilidade já não era mais vista ou exercida, porque um vaso quebrado, você põe água e a água vai embora. E assim diante do oleiro chegamos, muitos com vícios, doenças, divórcio, adultério, drogas, problemas, pareciam insolúveis na vida, desesperanças. Tantas e tantas são as forças mundanas que tentam jogar por terra uma criatura. E assim um dia chegamos diante do oleiro, mas graças a Deus esse oleiro foi misericordioso contigo e comigo. Graças a Deus esse oleiro não nos jogou fora. Diga: obrigado, Senhor. Este oleiro trabalhou na nossa vida e nos livrou. E agora eu lhe digo, amado, sem fé é impossível você agradar a Deus. Você confia em Deus? Você confia que Deus está trabalhando na tua vida? Então olha lá em Hebreus 11:6 o que diz a palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 6, página 1593 do Novo Testamento, ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Você está aqui buscando comunhão com este Deus. Aí agora ele vai fundamentar. Olha aí a petição dos hebreus. Ele fundamenta com um caso de jurisprudência. Ele diz assim: pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus. Quem é temente a Deus aí, amado? Aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amado, eu não temo em lhe dizer-lhe, parafraseando as palavras de Cristo, que assim como nos dias de Noé,
será repentina, ou serão repentinas, as águas do dilúvio. E muitos serão tomados por estas águas. Muitos pré-tribulacionistas invertem o texto, porque não tem uma boa hermenêutica nessa questão, com toda a vênia e respeito. Assim como nos dias de Noé, as águas tomarão a muitos. Os que serão tomados, não é que foi arrebatado, é que as águas do dilúvio levaram. Eu não quero ser levado pelas águas do dilúvio. Eu não quero que a minha vida seja levada pelas águas do mundo. Eu não quero perceber que meus pés se desviaram para a direita e para a esquerda e que eu não estou vivendo segundo a vontade de Deus. Eu não quero ser tomado, surpreendido, sem oração e vigilância, e as águas repentinas do dilúvio levem-me. Não, não, não e não. E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca, divinamente instruído. Meu amado, eu tenho certeza absoluta que aqueles que foram dados por Deus a Cristo, Ele mesmo abriu o coração, como abriu o coração de Lídia, para lhe dar o entendimento. Por isso eu lhe digo, amado, se você crê em Jesus, glorifica a Deus, porque Ele tem um plano com a tua vida, amado. Se você crê em Jesus, glorifica a Deus e viva o amor de Cristo nesta terra. Desenvolva esta salvação que te foi dada. Não permita paralisias na tua vida espiritual. Não permita letargia na tua vida espiritual. Os milagres que aconteceram no passado devem ser a medida mínima do que você crê para o que Deus vai fazer hoje na tua vida, amado. Eu creio que Deus pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Isso se chama esperança e poder da palavra. Que os nossos corações sejam tocados pela confiança, nossos corações sejam tocados pela esperança, daqueles que sabem em quem tem crido, daqueles que sabem que o Senhor é o bom pastor, daqueles que sabem que Jesus é maravilhoso e é bom, porque um dia, como um vaso quebrado, nós fomos colocados diante dele. Ah, como eu admiro Jó, como eu admiro aquele homem, que ainda numa perspectiva de fé, ainda numa perspectiva, Cristo ainda não havia se manifestado, mas numa perspectiva, numa relação com Deus, ele disse: nu saí do ventre e nu voltarei para o ventre. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Que tamanha fé é digno de admiração este homem. Então, amada ovelhinha, você está na presença de Deus. Diga glória a Deus por isso. Esta presença é consoladora, essa presença é restauradora, essa presença é edificadora. Sim, amados, foi esta presença. Você está aqui buscando comunhão com esta presença. Diga glória a Deus por isso. Então foi esta presença no Êxodo que era o que tinha mais valor, mais importância. Foi esta presença no Êxodo que revelou-se tão poderosa no Egito, quebrou o poder dos deuses e o orgulho de Faraó. Foi essa presença e ação poderosa de Deus que pelo sangue do Cordeiro nas vergas das portas libertou aquele povo da escravidão. Sim, foi a presença de Deus nas colunas de nuvem e fogo, uma presença estratégica que protegeu e que guiou o povo de Deus na terra prometida. Foi essa presença que garantiu o êxodo. Foi essa presença a coisa mais importante daquele povo.
Então aí mesmo em 11 de Hebreus, agora no versículo 27, ele vai testemunhar a respeito disso. E diz assim a palavra: pela fé. Diga aí, pela fé. Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Devia de parecer comigo, hein, bispo? Moisés, quando era pequeno. Moisés era formoso. Aí diz que também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo. Olha aí, amado, Moisés considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o quê? O galardão. Pela fé abandonou o Egito. Diga assim: eu abandono todo o Egito nesta manhã. Abandone, amado, esse Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Diz que pela fé celebrou a Páscoa, o derramamento do sangue, para o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas, e pela fé atravessaram o mar vermelho, como que por terra seca. E diz a palavra santa, sagrada, sacrossanta e poderosa, inspiradora e reveladora da vontade de Deus, que tentando os egípcios entrar pelo mesmo caminho do mar, foram tragados de tudo. Diga glória a Deus por isso, amado. Diz que Deus abriu um caminho para aquele homem de Deus e o seu povo, saídos do Egito, guiados pela presença de Deus na coluna de nuvem, protegidos pela presença de Deus na coluna de fogo, alimentados por Deus em todo o tempo do deserto e salvaguardados de Deus, ouvidos nas suas orações quando clamaram por causa dos seus exatores, daqueles que lhes maltratavam. Diz que quando Deus abriu o caminho e aquele povo passou com terra seca, os egípcios acharam que era uma boa oportunidade de mostrar que os deuses deles também estavam com eles e iriam perseguir o povo de Deus. Mas o caminho que Deus abriu para o seu povo é somente para o seu povo. O caminho que Deus abriu para a sua igreja é somente para a sua igreja. E quando o inimigo trilhou aquele caminho, as águas se fecharam. Então todos os deuses do Egito, todo o mal, toda a idolatria, toda a perseguição e toda a expectativa infernal do mundo, toda a desconfiança, toda a incredulidade, tudo aquilo que atacava aqueles corações crédulos, tudo aquilo que atacava aqueles corações que abandonaram o Egito em obediência à voz de Deus, tudo aquilo que estava constando e apontando contra Moisés, que acreditava na voz de um Deus e no poder dado-lhe, conferido na ação de seu cajado, tudo aquilo que era do mal, tudo aquilo que era condenativo, tudo aquilo que significava vergonha, desonra e derrota, ficou no fundo do mar, porque Deus é maior. Diga glória a Deus. Então, amada ovelhinha, santo e precioso de Deus, nós estamos aqui porque confiamos no Senhor. Às vezes, como uma cana amassada que fumega, Ele não vai apagar. Ele vai soprar essa cana para você pegar mais fogo ainda, amado. Labareda de fogo do Senhor. Ouça o que o Espírito lhe diz. Uma vida espiritual que nasce das dores, uma vida espiritual que nasce da prensa do azeite.
e é por Deus consolada, edificada, exortada, é pela palavra de Deus trabalhada, habilitada e moldada. Sim, amado, esta vida conhece a graça restauradora de Deus, e porque conhece a graça restauradora de Deus, e porque conhece a restauração que promove a presença de Deus com a sua graça, esta vida espiritual que nasceu das dores, há de ser forte e ativa na sua vida. Por isso que Daniel falou: aqueles que conhecem a seu Deus são fortes e ativos. Isto é fé, isto é confiança. Porque o mundo natural, quando esmaga, ele humilha. O mundo natural, quando atropela uma vida, lhe a deixa no asfalto. Mas na mão do oleiro verdadeiro, que fomos trazidos à sua presença como vasos quebrados, quando ele amassa o vaso, ele está tirando as impurezas, e no final de tudo tu serás mais forte e ativo, porque ele pode transformar a dor em força, ele pode transformar a fraqueza em força, ele pode transformar a tristeza em alegria. Ah, amado, agora imagina, só imagina. Eu sei que vai parecer filme de terror que eu vou lhe dizer, só dá uma imaginada. Imagina se tiramos Deus da sua vida. Imagina. Olha, irmão fulano de tal, não tem mais chance, nunca mais terás Deus na tua vida. Opa, olha o desespero que vem ao coração. Ai, pelo amor de Deus, deixa eu me agarrar a esse Deus, deixa eu me agarrar às vestes da sua orla. Olha, até mesmo as migalhas que caem da mesa dos donos, os cachorros famintos comem. Mulher, eu nunca vi uma fé como esta. Leva lá o milagre. Tua mulher, tua filha, tua casa estão curados pelas chagas de Cristo Jesus. Vocês já são abençoados com toda sorte de bênçãos. Então, como eu posso me agarrar a isso, meu bispo, nesta confiança inabalável? Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4. Diz assim a palavra: pois tudo quanto outrora foi escrito, olha aí, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Aí eu lhe pergunto, como pastor a uma ovelha: você tem lido a Bíblia? Tem tido comunhão com a palavra? Ou será que a Bíblia às vezes fica relegada lá na estante aberta no Salmo 23? E quando passa em frente à Bíblia, faz assim o sinal da cruz e beija. É uma coisa que é assim, passa na frente do cemitério. Então, minha amada ovelhinha, essa palavra precisa estar no teu coração. Ele diz que vai ser consolação e esperança. Por quê? O Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês concordemente a uma só voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Jesus Cristo. Versículo 12. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para, olha aí a palavra, governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Antes de ler o 13, meu amado, se ele está no governo da tua vida e você está esperando nele, você está andando na agenda do céu,
você está andando na agenda de Deus, você está cumprindo rigorosamente a agenda do Pai. Pai, é chegada a hora. Não, ainda não é a hora. Não, mas agora é a hora. Meu amado, segundo a vontade de Deus, sinais, prodígios e maravilhas vão seguir aqueles que creem. O poder e a consolação da Escritura não vai te deixar abandonado, órfão, desamparado. Jamais vi um justo desamparado, jamais vi a sua descendência mendigar o pão. O Senhor continua sendo bom pastor, nada vai te faltar em nome de Jesus. Então ele diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e de toda paz no vosso crer. Diga: eu creio. Ou será que ele enche de esperança e de gozo e paz na vossa incredulidade? É na vossa incredulidade? É na vossa dúvida? É na vossa desconfiança? É na vossa ira contra Deus? Não! Como é que ele enche de gozo e de esperança? No vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, minha amada ovelhinha, sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso lhe chegar nesses minutos antefinais, já são 11 horas e 14 minutos, dizendo para você, amado, Deus trabalha por meio da sua palavra. Bispo, a minha confiança está magrinha. Eu quero que a minha confiança fique mais gordinha. Depois manda a tua confiança conversar comigo, que eu vou passar uma dieta para ela, que ela vai engordar. Mas eu quero lhe dizer, amado, Deus está trabalhando na tua vida. E Ele trabalha por meio da palavra. Nós vivemos hoje, na geração atual, uma geração, de forma geral, claro, falando, analfabeta nas Escrituras. Vivemos a geração do shopping center, vivemos a geração do mundo virtual. E Oséias, o profeta, disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E já lhes falei que na sabedoria hebraica esse conhecimento tem duas instâncias. É o conhecimento prático, a informação. Quanto mais eu tenho informação, mais eu conheço. Quanto mais eu aprendo, mais eu tenho conhecimento. E a segunda instância do conhecimento é o conhecimento relacional. Quanto mais próximo eu sou de uma pessoa, melhor eu lhe conheço. Alguém que entra no YouTube da igreja terá um conhecimento a meu respeito. Uns irmãos da igreja terão um outro conhecimento a meu respeito. A minha mãe terá um outro conhecimento mais profundo a meu respeito. Porque quanto mais próximo nós somos, mais conhecimento temos. Então, amada ovelhinha, se quisermos atravessar os desertos com as armas poderosas em Deus, precisamos ter uma vida conduzida pela palavra. Se queremos atravessar o deserto vivendo segundo a vontade de Deus, precisamos ter uma vida conduzida pela palavra. A palavra hebraica para isto chama-se Hagio. O que é isto? Significa que Deus não é um mero vendedor de mapas. Você imagine na entrada de um deserto, tem lá um vendedor de mapas. Olha, você compra aqui um mapa comigo, e quando você comprar esse mapa, você vai passar pelas ruas estreitas, e depois você vai chegar a Elim. E lá em Elim você terá 70 palmeiras e muitas fontes de águas. Mas você tem que ter cuidado, porque também tem as águas amargas de Mara. E aí você vai precisar lançar uma árvore, e depois você vai ver. Amado, Deus não é vendedor de mapas. Ele é Hagio. Ele entra com você no deserto, e Ele próprio é a palavra viva que te conduz. Por isso Ele se fez homem, sofreu as mesmas coisas que você sofre, sem pecado, para ser fiel sumo sacerdote e te socorrer, porque Ele não socorre a anjos, mas Ele socorre a descendência de Abraão. Por isso, amada ovelhinha,
atravesse o deserto, atravesse as lutas, atravesse as ondas do mar, atravesse esse momento vivendo, conduzido pela palavra de Deus, pela presença de Deus na sua vida. E eu termino com Jeremias capítulo 1, versículo 4. Jeremias 1:4. Diz assim a palavra do Senhor: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno. Amado, você não era nem um zigoto ainda, e Deus já te conhecia. Eu te conheci, e quando eras um zigoto, eu te consagrei, e te constituí o quê? Profeta às nações. Qual foi a escolha que Jeremias teve? Nenhuma. Isso é predestinação. Aí ele diz: então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor lhe disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar tu irás, e tudo quanto eu te mandar tu falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantar. Amado, você sabe o que Deus quer que você destrua, arruine e acabe com o Egito da tua vida? Você precisa abandonar o Egito. Nós precisamos abandonar os Egitos. Muitas das vezes Deus nos tira do Egito, mas parece que nós queremos o Egito de novo. Deus, aquelas cebolas eram boas. Poxa, o Senhor me tirou do deserto, mas tinha lá uma cebola roxa, aquela cebola, que nem aqui no Pechinchete eu não encontrei. Tinha alho do bom, anti-inflamatório tremendo. E o Egito continua lá, dando aquela aguinha na tua boca, atrás aqui, sai aquela aguinha. Então está dizendo: abandone o Egito. Então veio a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: tu viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, amada igreja de Cristo, a palavra de Deus não vai voltar vazia na tua vida, amado. Se você confiar em Deus, se você confiar na palavra, já dizia Crônicas: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então não permita que nada te desvie do curso da palavra. Queres viver segundo a vontade de Deus? Fale da palavra. Queres viver segundo a vontade de Deus? Medite na palavra. Queres viver segundo a vontade de Deus? Cumpra a palavra. Então disse Josué: medita nesta lei de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, ovelhinha amada, eu termino declarando, profetizando sobre a tua vida, amado, que tu és uma pessoa rica da graça de Deus. Tu és uma pessoa abençoada em Cristo Jesus. Tu és luzeiro neste mundo pervertido, corrupto e mau. E eu declaro, amado, que a boa vontade de Deus na tua vida há de se realizar, porque Deus colocou o querer e Ele vai efetuar o realizar. Fique com a palavra, acredite nele e nela, na palavra. Confie totalmente de todo o seu coração. E certamente, amado, jamais o Deus da palavra permitirá que você fique no meio do caminho. Confie, busque, creia, fale, pratique.
Não abandone a palavra, ela é a vida. Certamente verás o poder de Deus, como viu Jeremias, trazendo para a tua vida a boa vontade de Deus, preservada, para que tu sejas luz neste mundo e sal nesta terra. Que assim seja, assim diz o Senhor.